Você já se perguntou por que Deus escolheu exatamente o vento, o fogo e línguas sobrenaturais para marcar o dia de Pentecostes? Será que esses sinais foram apenas manifestações impressionantes ou mensagens espirituais escondidas em toda a Bíblia? O que poucos percebem é que cada detalhe desse evento carrega símbolos poderosos que aparecem desde o Antigo Testamento e revelam como Deus transforma, purifica e capacita pessoas comuns para cumprir um propósito extraordinário. E talvez o mais surpreendente, esses símbolos ainda falam diretamente com a nossa vida hoje. Neste vídeo, você vai descobrir como o fogo representa a purificação e o poder divino, porque o vento simboliza a presença invisível de Deus, e qual o verdadeiro significado das línguas que desceram sobre os discípulos em Pentecostes. Com versículos destacados e conexões bíblicas profundas, vamos revelar códigos espirituais que muitos leem, mas poucos entendem. E no final, você perceberá que o Pentecostes não foi apenas um evento do passado. É lindo. Foi uma mensagem profética que pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia e a ação de Deus no mundo. Jerusalém estava lotada. Pessoas vindas de várias regiões do mundo judaico enchiam as ruas da cidade para celebrar uma das festas mais importantes do calendário religioso, o Pentecostes, também chamado de Festa das Semanas. Havia peregrinos da Ásia, do Egito, da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, de Roma e de muitas outras regiões. A cidade respirava expectativa espiritual. Mas enquanto multidões seguiam seus rituais religiosos, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, um pequeno grupo permanecia reunido em um lugar simples, aguardando algo que eles próprios ainda não compreendiam totalmente. Eram os discípulos de Jesus. Homens comuns, homens assustados. Poucos dias antes, haviam assistido à crucificação daquele que acreditavam ser o Messias. Depois, testemunharam sua ressurreição. E por 40 dias, ouviram promessas sobre um poder que viria do alto. Jesus havia dito para que eles esperassem. Não explicou todos os detalhes, apenas prometeu que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E naquele momento, enquanto Jerusalém seguia sua rotina religiosa aparentemente normal, algo invisível começava a se mover. Porque os maiores acontecimentos espirituais da história frequentemente começam de forma silenciosa, antes de abalarem o mundo inteiro. Então aconteceu. Um som vindo do céu rompeu o silêncio daquele ambiente. Não era uma brisa comum. Não era vento natural. A Bíblia descreve como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam. E esse detalhe carrega um significado muito mais profundo do que parece. Porque na Bíblia, o vento quase nunca representa apenas vento. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, o sopro está ligado à própria presença de Deus. Em Gênesis, quando Adão foi formado do pó da terra, ele continuou sem vida até que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem só passou a viver quando recebeu o sopro divino. Em outra passagem impressionante, o profeta Ezequiel contempla um vale cheio de ossos secos, representando morte, vazio e destruição. Então Deus ordena que o vento sopre sobre aqueles ossos, e quando o sopro chega, aquilo que estava morto revive novamente. O vento simboliza vida espiritual, movimento divino, renovação sobrenatural. E no Pentecostes, Deus estava mostrando exatamente isso. Algo morto espiritualmente estava prestes a ganhar vida outra vez. Aqueles discípulos antes estavam escondidos, com medo, inseguros e silenciosos. Mas o sopro de Deus estava chegando para transformar completamente aquela realidade. O mais impressionante é que ninguém consegue controlar o vento. Você pode ouvi-lo, pode sentir seus efeitos, mas não consegue segurá-lo. E assim também é a ação do Espírito Santo. Invisível, mas poderosa o suficiente para mudar destinos, transformar pessoas e alterar completamente a história da humanidade. Mas o vento não veio sozinho.
Logo depois, outro símbolo aparece de maneira ainda mais impactante. Línguas como de fogo começaram a surgir sobre cada um dos discípulos. E novamente aquilo não era um detalhe aleatório. O fogo possui um dos simbolismos mais profundos de toda a Bíblia. Sempre que Deus queria manifestar sua presença de forma poderosa, o fogo aparecia. Foi através de uma sarça em chamas que Moisés ouviu a voz de Deus no deserto. Foi por meio de uma coluna de fogo que Israel foi guiado durante a noite no deserto. No Monte Sinai, relâmpagos, fumaça e fogo cobriram a montanha quando Deus entregou os mandamentos. O fogo representava a presença santa, poderosa e inacessível do próprio Deus. Mas havia outro significado ainda mais profundo: purificação. Nos tempos antigos, metais preciosos eram refinados no fogo para que suas impurezas fossem removidas. Quanto mais intenso o fogo, mais puro o ouro se tornava. E espiritualmente, a Bíblia utiliza exatamente essa imagem. O fogo de Deus não apenas ilumina, ele purifica, remove aquilo que é impuro, queima o medo, a insegurança, a incredulidade e transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos. Aqueles discípulos que antes tremiam diante das ameaças, agora estavam sendo preparados espiritualmente para algo muito maior. O fogo simbolizava a transformação interior. E talvez esse seja um dos aspectos mais difíceis para muitas pessoas entenderem hoje. Muitos desejam o poder de Deus, mas poucos querem passar pelo processo de purificação que o fogo representa. Porque transformação verdadeira exige mudança profunda. Exige abandonar velhos medos, velhas práticas e antigas limitações. Então algo ainda mais extraordinário começou a acontecer. Aqueles homens simples passaram a falar em outras línguas, e imediatamente a multidão entrou em choque. Pessoas de diferentes regiões ouviam os discípulos falando exatamente em seus próprios idiomas. Isso parecia impossível. Como pescadores galileus poderiam falar línguas que nunca estudaram? Mas por trás desse milagre existia uma mensagem profética gigantesca. Séculos antes, em Babel, a humanidade havia se unido em rebelião contra Deus. Como consequência, as línguas foram confundidas e os povos divididos. Babel se tornou símbolo da separação humana. Mas no Pentecostes, algo oposto começa a acontecer. Deus não estava mais dividindo. Estava reunindo novamente. As barreiras culturais, linguísticas e espirituais começavam a ser quebradas. O evangelho não seria limitado a uma única nação. A mensagem agora alcançaria povos, idiomas e culturas do mundo inteiro. E isso revelava algo impressionante sobre a natureza de Deus. Ele deseja alcançar toda a humanidade. Não importa a origem, idioma ou posição social. O Pentecostes era o anúncio de que a mensagem divina ultrapassaria fronteiras. E talvez seja exatamente por isso que aquele momento causou tanto impacto. Porque Deus estava mostrando que seu propósito era muito maior do que as pessoas imaginavam. Naquele mesmo instante, os discípulos deixaram de ser homens escondidos e se tornaram testemunhas ousadas. E ninguém representa melhor essa transformação do que Pedro. Pouco tempo antes, ele havia negado Jesus 3 vezes por medo. Mas agora, cheio do Espírito Santo, se levanta diante de milhares de pessoas para anunciar a mensagem de Cristo sem qualquer temor. O homem inseguro desapareceu. Em seu lugar surgiu alguém cheio de coragem e convicção. E isso revela uma das maiores verdades do Pentecostes. O Espírito Santo não veio apenas para produzir emoção espiritual. Veio para capacitar pessoas comuns a realizarem missões extraordinárias. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram alcançadas. A igreja nascia oficialmente, não como uma instituição política, não como um movimento humano, mas como uma comunidade espiritual impulsionada pela presença de Deus. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de todo o Pentecostes. Antes, a presença divina se manifestava em templos, montanhas ou locais específicos. Agora, o Espírito Santo passava a habitar dentro das pessoas. Isso mudou completamente a relação entre Deus e a humanidade. Quando juntamos todos os símbolos do Pentecostes, percebemos algo impressionante.
Nada naquele evento aconteceu por acaso. O vento representava vida, movimento e presença invisível. O fogo simbolizava purificação, transformação e poder divino. As línguas representavam restauração, alcance global e quebra de barreiras espirituais. Tudo estava conectado. Tudo fazia parte de uma mensagem construída ao longo de toda a Bíblia. O Pentecostes era como uma grande revelação final, mostrando que Deus sempre esteve conduzindo a história para aquele momento. E talvez seja exatamente isso que torna esse evento tão poderoso até hoje, porque ele não fala apenas sobre o passado. Ele fala sobre transformação humana, sobre pessoas vazias encontrando propósito, sobre vidas sem direção recebendo novo significado, sobre medo sendo substituído por coragem. E honestamente, essa continua sendo uma das maiores necessidades do mundo moderno. Em uma geração cheia de ansiedade, vazio emocional e confusão espiritual, o simbolismo do Pentecostes continua extremamente atual. Muitas pessoas vivem hoje exatamente como os discípulos antes da descida do Espírito Santo, presas pelo medo, pela insegurança e pela sensação de vazio interior. Procuram significado em inúmeras coisas, mas continuam espiritualmente secas. E talvez seja por isso que o Pentecostes ainda desperta tanto fascínio. Porque ele revela que a transformação verdadeira não começa externamente. Ela começa dentro. Começa quando o vento de Deus traz vida ao que estava morto. Quando o fogo purifica aquilo que precisa ser transformado. Quando barreiras começam a cair e uma nova direção espiritual surge. O Pentecostes não foi apenas uma manifestação sobrenatural impressionante. Foi uma declaração divina de que Deus deseja habitar, transformar e capacitar pessoas comuns. E então surge a pergunta final. Se Deus escolheu vento, fogo e línguas para revelar sua presença ao mundo, será que estamos realmente entendendo o que esses símbolos ainda querem nos dizer hoje? Porque talvez o Pentecostes nunca tenha sido apenas sobre um evento histórico. Talvez ele sempre tenha sido sobre aquilo que Deus deseja fazer dentro de cada ser humano até os dias atuais.